Olá, povo de Deus, olá minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para você, para sua casa, para toda a sua família, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, começando aqui, na TV Diário, mais um Diário Divino, e vamos juntos em no nome do Senhor. Daqui a pouquinho entra quinta-feira, mas o que importa é que Deus está no controle de tudo, nós só vivemos o hoje mesmo, o amanhã se torna o hoje de amanhã, É assim, nós não vivemos o amanhã, nós vivemos o hoje, mas isso não quer dizer que nós também não possamos orar, interceder, profetizar, liberar palavras sobre o dia de amanhã. Podemos sim liberar palavras sobre a vida dos nossos filhos, abençoá-los no nome de Jesus. Você tenha o hábito de abençoar os seus filhos. Na sua casa, os seus filhos têm um hábito de pedir a bênçãos para os seus pais, para vocês? Você sabia que isso é uma cultura judaica e isso entrou no Brasil através dos judeus lá no século XV, assim que descobriram o Brasil, enviaram muitos judeus para cá, porque isso é bíblico. Deus ensinou que os seus filhos, que os pais deveriam abençoar os seus filhos, e os seus filhos pediam a bênção para os seus pais. Apesar que hoje, na cultura, na sociedade pós-moderna, os moderninhos, isso é cafona, alguns dizem esse negócio de pedir bênção para o pai, abençoar o filho. Hoje está tudo natural, E aí você chamar o pai de cara, a mãe de mana, mano, é mano para lá, mano para cá, cara para lá, cara para cá. E não, é porque é uma amizade. O pai deve ser amigo, sim, dos filhos. E os filhos devem ter seus pais como amigos. Mas, meu irmão, tem uma coisa, pai vai ser sempre pai. O pai é aquele que vai dizer não na hora certa, porque os pais querem o melhor para os seus filhos. E os filhos têm que se habituar a ouvir não. Então nós recebemos mais não do que sim. Nós recebemos mais chega, para, tá ouvindo, do que sim. Porque os nossos pais querem o melhor para nós. E um filho obediente, ele sempre pede bênção para os seus pais. Eu cresci assim, até para os mais velhos eu pedia a bênção, me abençoavam. Eu trabalhei, por exemplo, na rodoviária do Tietê em 1995, tinha aquelas senhoras, aquelas pessoas bem velhinhas, que estavam voltando para o Nordeste com os sacos cheios de roupa, Saco mesmo, saco de farinha, cheio de roupas, aquelas coisas todas. E eu era cobrador de excesso de bagagem e às vezes tinha que, a permissão, claro, por encarregado liberar, às vezes eu tinha autoridade, liberava aqui, as pessoas não tinham condição nenhuma e vem aqueles senhores, aquelas senhoras, meu filho, Deus te abençoe, eu amém. Mesmo não sendo cristão, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, as sagradas escrituras, mas eu dizia amém. Por quê? Porque eu cresci assim, eu fui ensinado assim. E eu descobri que isso é bíblico, O amém quer dizer assim seja. E aí isso vai influenciar na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso relacionamento para a glória de Deus. Então você, telespectador aqui do Diário Divino, pratique isso na sua casa, com seus filhos, ensine. Você que vai casar agora ou já casou e a criança vai nascer. Tudo bem que os outros já ficaram velhos, é mais complicado, mas os mais novos, abençoa, peça bênção para sua mãe, peça bênção para o seu pai, e aí você vai trabalhar nele. Eu ouvi uma frase de um jornalista, ele escreveu, e ele estava até confrontando uma jogadora de vôlei, porque ela foi contra um tipo de desenho que mostrava umas coisas que não era bacana assim para as crianças, E aí ele diz assim, nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque as crianças, elas estão numa fase de influenciáveis. Elas podem ser influenciadas e nós precisamos aproveitar a oportunidade. Então a oportunidade, o que ele estava falando? Em outras palavras, literalmente doutriná-las. Agora imagine você, pai, você, mãe, que está amamentando a sua criança, que está trocando as fraldas da sua criança, vestindo a sua criança, banhando a sua criança, passa mais tempo com a sua criança. Isto é, os pais que não terceirizaram a educação dos seus filhos, entregando nas mãos de professores ou nas mãos de professores de escola bíblicas ou da escola, da universidade, da faculdade. Então você pode influenciar os seus filhos e eles vão crescer desta forma, aprendendo princípios e valores para a glória do Senhor. Amém? E você sabe, a gente está numa semana, desfrutando do poder da palavra de Deus.
Então Deus tem mais hoje. A gente vai para um curto, breve, rápido intervalo. Não sai daí não, fique aqui com a gente, porque o divino é vida. Que bênção de Deus, né? Já voltamos e estamos dentro dessa semana desfrutando da palavra de Deus. E hoje, dentro do texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz assim: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, primeiramente a quem? Ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, e versículo 5. Irmãos, você tem 2 capítulos na Bíblia e na carta, né, que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. São principalmente o capítulo 9 que se usam muito para ministrar, no momento de ministrar oferta na igreja, levar as pessoas a dizimar com consciência, com entendimento, dentro do ensinamento bíblico. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria, não com pesar, nem por tristeza ou por obrigação. Então ninguém é obrigado, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a dizimar na casa de Deus. Mas também diz, aquele que dá semente, no versículo 10, 2 Coríntios 9, 10, aquele que dá semente para aquele que semeia e pão para aquele que come, ele aumentará e ele multiplicará a vossa sementeira. Só que no original é uma carta, e a carta ela não tem capítulos e versículos. Quando foram colocados em capítulos e versículos, foi para melhorar para nós, foi para facilitar a nossa leitura e para a gente memorizar partes da Bíblia. Então o capítulo 8, o capítulo 9, ele está em suma em si mesmo. Paulo vem falando e ele pega um exemplo. Nesse versículo que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios 8 e 5, aqui Paulo fala de juntando dádivas especiais para os pobres e perseguidos, os santos de Jerusalém, e da generosidade dos fiéis da igreja que ficava na Macedônia, na região ali, perto da Grécia, já no continente europeu, que vai dar origem ao continente europeu. Então a gente aprende aqui, Paulo falando à igreja de Corintos, e pegando o exemplo de uma igreja da Macedônia. E no versículo 1, versículo 2 fala, na sua extrema pobreza. Então a igreja da Macedônia era uma igreja extremamente pobre. O que eu aprendo aqui é que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa receber ainda mais. Você pegou essa daí? Porque a igreja estava na sua extrema pobreza, mas eles foram além. Porque a igreja que se encontrava em Jerusalém estava quebrada, falida, passando em dificuldade. Mas os irmãos da Macedônia se moveram pela generosidade. Então nós, aqui telespectadores da TV Diário, do Diário Divino, nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos no laço da avareza. Porque é um espírito, a avareza é um espírito. Já ouviu falar aquelas pessoas da mão mirrada, daqueles irmãos mão de vaca, daqueles irmãos que só é uma para tu, outra para mim, outra para mim, outra para mim, outra para mim, outra para tu, né? E quer só extrair e tirar das pessoas. Esses são os verdadeiros avarentos. E quem anda no caminho da avareza, esses também não vão herdar o reino de Deus. Então Deus ama quem tem uma alma generosa. As pessoas que se compadecem do pobre, do afortunado, do necessitado e se coloca na disposição para quê? Para ajudá-los, abençoá-los. E temos que fazer isso. Então ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro e ninguém é tão rico que não possa receber ainda mais. Mas nós temos que dizer, show para lá, espírito da avareza, saia da minha vida em nome de Jesus. E nós vamos praticar o amor para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então Paulo, ele conta aos coríntios o exemplo de dar-se a si mesmo ao Senhor inteiramente. Embora ele não ordene a eles que se deem a esta causa, eles não são obrigados a fazer.
está dizendo para a igreja de Corinto, vocês não são obrigados, mas olha uma igreja que fez por amor e fez ainda mais, né? Nos constrangeram a querer nos ajudar mais do que podiam, porque eles amavam a obra de Deus, eles amavam a Deus, eles amavam os apóstolos e queriam ver o evangelho do Senhor sendo propagado para a glória do Senhor. Então ele encoraja a igreja de Corinto pelo exemplo da igreja da Macedônia. E a referência está dentro de um texto bíblico, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, eu vou ler. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, até mesmo acima disso, de livre vontade, tá? Versículo 4, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, o apóstolo Paulo, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. E no versículo 9 diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por nossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. O Senhor deixou o esplendor da sua glória. E quero completar com mais 2 versículos, os benefícios da alma generosa. Em Provérbios 11, versículo 24 e 25 diz, quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deviam ofertar e caem o quê? Na pobreza. E no versículo 25 diz, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Amém? Você crê na palavra de Deus? Essa semana, desfrutando do poder da palavra de Deus. Amém? Preciso falar do nosso patrocinador antes de nós entrarmos em oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar do Grupo Zelo. O Grupo Zelo, o maior grupo de assistência familiar do Brasil, de funerárias e cemitérios do Brasil. Grupo Zelo. E aqui na cidade, aqui no Ceará, em Fortaleza, Funerária Plano da Paz, Funerária SBC, Funerária Plaza, Funerária Alvorada, Grupo de Velórios Eternos, Cemitério Parque Memorial da Paz e outros cemitérios também fazem parte do Grupo Zelo. Vai fazer um plano de assistência familiar? Grupo Zelo. Vai comprar um jazigo em um cemitério parque? Grupo Zelo. Entra no site grupozelo.com ou ligue em 3487-7272. Faça o maior e melhor plano de assistência familiar do mundo. Grupo Zelo, e você, tudo a ver. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, no nome do Senhor Jesus. Senhor, faz com que estejamos sempre dispostos a dar com generosidade para a Tua obra, seja dinheiro, seja tempo, seja esforço ou de outra forma, que possamos dar com generosidade e alegria em nossos corações. Senhor Jesus, ajuda-nos a dar conforme o possível e ainda mais, cumprindo com Tua vontade em nossas vidas, cumprindo com a vontade do Senhor em nossa casa, cumprindo com a vontade do Senhor na nossa família, no nome de Jesus. Senhor, que todo espírito maligno da avareza seja repreendido em nome de Jesus. Nos abençoa para sermos abençoadores nessa terra, para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, as tuas finanças, mas que você não seja um avarento, mas seja um generoso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem firmes e lembre-se sempre que Jesus te ama e que o divino é vida. Me guie no fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.